Olá pessoal, eu me chamo Graciela, eu vou trabalhar com vocês física e o assunto de hoje é um assunto interdisciplinar, que são fontes de energia. A questão da energia é falado mundialmente. Nós, este ano de 2014 e 2015, passamos por um problema de questão de energia devido à seca na região sudeste. Então, por isso, a gente vai falar na primeira aula sobre este tema. Aqui nós temos as fontes de energias produzidas no Brasil. 70% aproximadamente da energia consumida vem das hidrelétricas, sobrando 30% para as demais fontes de energia. Aqui a gente tem em torno de 29%, 28% de queima de combustíveis, sobrando em torno de 2% para a energia nuclear e 0,1% da energia eólica. Nós temos aqui o esquema de uma usina hidrelétrica que aproveita o quê? Aproveita a questão da energia potencial da água armazenada no reservatório, que depois vai ser liberada para a energia cinética, sempre lembrando, pessoal, energia cinética, energia de movimento, que vai fazer com que as turbinas girem e com isso produzindo energia elétrica que vai ser distribuída pela rede elétrica. As vantagens de ter uma usina hidrelétrica em qualquer país é a questão do baixo custo em termos de energia. Então temos a questão da econômica, gera uma grande quantidade de energia e também o Brasil apresenta excelentes condições geográficas para a instalação dessas usinas. Essas usinas começaram a ser construídas na década de 60 e hoje elas têm aí um custo, bastante significativo. As desvantagens é o impacto ambiental, as necessidades de grandes áreas, porque são dos reservatórios, e também só pode ser construídas em locais onde os rios tenham um grande volume. A segunda fonte de energia, as usinas termoelétricas, elas vão gerar energia através da queima de combustível. Como é que funciona isso? Nós temos uma caldeira no qual vai ser aquecida a água, essa água vai evaporar e com isso vai produzir movimentos na turbina gerando energia elétrica. Então aqui um pequeno esquema de como representa as usinas termoelétricas. Aqui eu trouxe para vocês a figura da termoelétrica de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que é uma das maiores aqui do estado. As vantagens pode ser construído em qualquer local, desde que tenha de fácil acesso o material para queima. O tempo de construção é muito mais rápido que de uma hidrelétrica. As desvantagens é a questão da queima dos materiais que não são renováveis, que é uma preocupação, já que, como não é renovável, ele tem um limite. O poluentes, principalmente na camada da atmosfera, e o custo elevado da produção em relação à usina hidrelétrica. Então, nós temos quase que 50% mais caro é o valor do quilowatt-hora em relação às usinas hidrelétricas. A terceira usina, então, que eu vou falar para vocês é a usina nuclear. No Brasil, nós temos 3 usinas, as usinas de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, no Rio de Janeiro. Como é que funciona uma usina nuclear? Através da quebra do núcleo, principalmente de urânio, que são usadas nas usinas nucleares. O que acontece? Esse urânio ele vai liberar uma grande quantidade de energia e assim como na usina termoelétrica, ela vai aquecer a água que vai fazer então com que o gerador seja movimentado produzindo energia elétrica. Quais são as vantagens? As vantagens são locais onde tem poucos recursos hídricos, então não precisa ter uma necessidade de se preocupar com a questão geográfica, E a segunda é que o material utilizado é muito pouco, se precisa de uma pequena quantidade de material radioativo e quase não há liberação de poluentes. Tá, mas como assim? Estamos falando de poluentes atmosféricos. Agora, se a gente for falar nas desvantagens, aí sim a gente tem que cuidar. O lixo radioativo produzido é muito grande, ele pode ser controlado, mas temos essa questão dos locais de armazenamento terem que ser muito bem pensados. A segunda condição, que é uma desvantagem, é o alto custo de construção.
E o terceiro é em caso de um acidente ambiental, há vários problemas. Uma outra desvantagem que se comenta também é a questão de que geralmente essas usinas nucleares são construídas perto de oceanos. Essa água que é aquecida utiliza a água do mar para se resfriar. E o que acontece? Já se tem alguns estudos de que o ambiente aquático em torno está sofrendo as consequências devido ao aquecimento. A quarta usina que eu vou falar para vocês é a eólica. No Brasil ela está em torno de 2%, mas se tem um planejamento que no Brasil vai chegar até 20% da produção de energia elétrica produzidas por essas usinas. Essa usina, pessoal, é o xodó do Enem. Seguidamente aparece alguns comentários dos benefícios da construção dessas usinas eólicas. E por quê? Porque ela é uma usina na qual ela utiliza a fonte renovável e ela não é poluente. O Brasil tem uma condição geográfica excelente para a construção dessas usinas. As desvantagens é que precisa cuidar essa questão geográfica. Então, algum avaliador ele pode colocar isso como uma desvantagem, mas que para o Brasil não serve. A última usina que eu vou falar para vocês é a usina solar, também pode ser chamada de térmica ou de fotovoltaica. Cuidado, pessoal, na questão de 2014 o Enem chama essa usina solar de fotovoltaica. As vantagens são energia limpa e renovável, pode ser instaladas em locais de pequeno e de difícil acesso. Então, qualquer casa pode ter uma pequena usina solar, tá? A desvantagem é a questão do custo, pessoal. Ainda para o Brasil está muito alto, né? E a questão climática, que novamente para o Brasil isso não é uma desvantagem. Sempre cuidando, pessoal, o Enem ele gosta de soluções, ele quer que vocês pensem em alternativas criativas, então sempre pensando na melhor condição ambiental para responder às questões do Enem. Uma perguntinha aqui de 2010, rapidamente ela fala: deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas e de difícil acesso. Altas montanhas, pessoal, dificulta a questão de vento. A cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Então, daqui uma outra dica, que a usina hidrelétrica não seria uma opção. Na região que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Então, é um local pequeno. Já deu aí a grande dica, né, pessoal, que é o quê? Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental? O aluno rapidamente consegue achar a resposta, que é a letra D. Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, pegado algumas dicas. Até a próxima!